Bom dia, amados irmãos, pessoas que estão conosco. Nós queremos cumprimentá-los com um bom dia, boa tarde, boa noite, porque você vai se adequar aí ao horário que você pode nos assistir. Como nós falamos, eu creio que eu já falei, esse programa é gravado. E nós fazemos isto justamente para que as pessoas tenham acesso às reprises, às coisas semelhantes, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo, embora eu tivesse pensado em não tocar no assunto, porque várias pessoas, muitos pregadores e muitas mensagens saíram acerca disso. O que nós estamos vivendo se resume numa só razão. Isto é um evento moderno, atual, explicado, esclarecido pelas profecias para estes dias através do profeta de Deus. Isto engloba o assunto todo, embora no contexto haja muito conteúdo. Eu vou usar muito a palavra vírus aqui e quero também mostrar na palavra de Deus como nós estamos, os cristãos estão, não vulneráveis, mas estão passivos de pegar coisas que não são próprias de Deus, não vêm de Deus, melhor dizendo, e não são próprias de uma vida verdadeira, do cristão verdadeiro, especialmente o cristão deste momento. E, para tanto, eu quero ler a Bíblia para servir como base, não é? Eu quero tomar o livro de Josué, capítulo 7. Quem quiser ler comigo, eu posso dar um tempinho para até que vocês abram a Bíblia. E nós vamos tomar alguns tópicos escriturísticos para mostrar que sempre houve epidemias no âmbito sobrenatural também. E que especialmente atacaram o povo de Deus no primeiro êxodo. Para que este vírus exista, ele tem que ter tido origem. Dizem aí nesse acontecimento atual que foi através de um mau hábito alimentar de algum país aí que eu prefiro não citar. Mesmo porque são conjectura das pessoas, até hoje não foi provado cientificamente nada. Não é? Hábitos exóticos de alimentação e assim por diante. Eu digo exótico não só para nós, porque para eles não é exótico. O que é para nós pode que não seja para eles. Agora, é recomendável? É admissível? Não. Mas eu soube também que foi em um momento de escassez, foi num momento de depressão financeira que esse país asiático teria cometido o erro de alimentar-se de determinadas coisas que nós nem pensamento teríamos coragem. Contudo, para que ninguém pense que não possa acontecer, pode sim, senhores. Pode acontecer um momento desse. Nós temos um país vizinho, que, repito, não vou falar o nome, que já comeram os ratos quase todos e os cachorros também, e se não mudar, vão chegar ao cúmulo de comer os próprios filhos, como aconteceu em Israel. Não é verdade? Mas isso é o âmbito político da coisa, e nós vamos nos ater só na questão espiritual. Pois bem, então, eu vou ler a Bíblia para vocês. E eu quero, a partir de agora, então, iniciar com vocês de 40 minutos, 50, por aí, uma meditação que eu creio que vai ajudar muita gente. Eu vou ler o versículo 24 do capítulo 7 do livro de Josué, sobre um acontecimento drástico aqui em Israel. Está escrito assim: então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos,
e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E aí, eu quero que vocês se despertem para esse tema. O vetor, o hospedeiro. Não é? Para que algo aconteça de uma forma nacional, é necessário que alguém tenha trazido este mal para um país, para uma cidade, para uma comunidade e assim por diante. Então eu quero chamar a nossa meditação de o hospedeiro. Se vocês quiserem, é praticamente a mesma coisa, o vetor, que é aquele que conduz o vírus, o micróbio, esse mal. Então, eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo nos ajude aqui na nossa meditação. Pai, em nome de Jesus Cristo, todas as vezes que um homem que crê no seu chamado e for se dirigir às pessoas, vem-lhe fortemente a responsabilidade para que não seja transmitido a estas pessoas que confiam na nossa palavra. Claro que existem alguns que não irão crer, como sempre não creram, naquele que tinha, na verdade, a comissão, a vindicação para trazer algo. Isso foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, discípulos, não propriamente com os discípulos, mas com os apóstolos, e sempre houve isso, Pai Santo. Então, nós queremos que o Senhor nos cubra com o teu sangue e nos abençoe, abençoe também as pessoas que estão conosco nesse instante e que o Espírito Santo possa tomar a nossa mente, o nosso espírito e nos conduzir pelos caminhos da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados, já declarado para vocês o nosso assunto aqui, nós vamos comentar, e talvez eu não me incurse tanto na questão atual hoje, desse vírus literal. Mas eu quero mostrar para vocês a consequência de algo que possa tomar conta, como eu disse, de um país, de uma cidade, de uma família e assim por diante. O texto lido, praticamente todos os cristãos têm conhecimento do acontecido. Josué havia mandado Israel destruir a grande cidade de Jericó. Abrindo um parênteses, eu tive o privilégio de conhecer Jericó. Ainda há resquícios do monturo que se transformou aquela cidade. Hoje ela faz parte da região palestina ali. Então, onde habitam os palestinos. Então, vou descrever aqui, tentar descrever aqui o que aconteceu, porque a Bíblia mostra claramente isso. E o detalhe é justamente o mal que entrou ali em Israel, e fazendo uma analogia, é exatamente como aconteceu, ou está acontecendo com o mundo e hoje com o Brasil. Alguém teve que trazer este mal. Alguém foi o vetor, alguém foi o hospedeiro. E quando Deus trabalha com o seu povo, ao longo de todo o tempo, houveram estas pessoas, houveram estes condutores do mal para dentro de Israel, especialmente no primeiro êxodo e depois no próprio segundo êxodo, e haverá sempre, até que Deus tenha consumado o seu plano inteiro. Nesse caso desse indivíduo, desse soldado chamado Acã, filho de Zerá, Josué tinha dito a eles que eles destruíssem a Jericó, e destruíram Jericó. Quem era Jericó? Era uma grande fortaleza que, belicamente, quem sabe Israel não tivesse poderio bélico para destruir Jericó, mesmo porque ela era cercada por uma muralha, segundo o profeta William Branham, podia andar uma carruagem em cima
das suas muralhas, de tão fortificada que ela era. Mas houve um fenômeno na narração da Bíblia, foi quando Deus falou a Josué, e Josué transmitiu a ordem para o povo, que eles rodeassem aquela cidade, aquela fortaleza, durante 7 dias, e no 7º dia, 7 trombeteiros tocassem a trombeta, porque só sob o toque da trombeta, sobre o 7º toque, de 7 toques da trombeta, as muralhas cairiam. Ora, o que Deus estava querendo dizer com isso? É que nesta batalha não tereis que pelejar. Israel não encostou um dedo na muralha, um dedo sequer. Deus tratou de realizar tudo, e quando o 7º toque foi dado, as muralhas ruíram e eles destruíram aquela cidade com aquela fortaleza. Nós poderíamos aqui tomar este fato para aplicar em todos os momentos da vida de Israel, da igreja, pessoal, do povo de Deus e assim por diante. Ninguém chegará, e absolutamente ninguém chegará ao alvo final sem que Deus esteja na causa, como essa expressão eu já vi, virou até piada, porque o mundo faz piada realmente com as coisas de Deus. Mas o que eu quero ferir realmente é que, sob a obediência de Deus, eles destruíram Ai. Eles destruíram a cidade de Ai. E não houve um só ferido, não houve um só soldado que tenha se ferido na batalha, porque foi o toque da trombeta, foi o sonido da trombeta que derrubou as muralhas. E todo mundo sabe do detalhe, ali dentro tinha uma mulher que era dona de um comércio de prostituição, me desculpem, e que ela foi salva. Mas o nosso assunto aqui vai se dirigir para um outro ângulo. E houve a comemoração da vitória, a igreja se alegrou, e Israel prosseguiu na conquista, no itinerário que Deus tinha travado, no percurso que Deus tinha travado. E no caminho de Israel havia uma pequena cidade. Veja que coisa importante. Israel viera de uma grande vitória. Se ele usasse a razão, e ele usou, e alguém usou, se ele usasse a razão, ele diria assim, isso aí não vai oferecer nenhum perigo. E eles fizeram isso, tanto é que Josué mandou parte do exército, se não me falha a memória. Só que quando eles foram atacar a cidade de Ai, que estava no seu caminho, e Deus destruiu tudo que tivesse no caminho de Israel, assim como Deus destruirá tudo que está no seu caminho, no meu caminho, no nosso caminho, no caminho da igreja. A igreja tem um lugar para chegar. Nada neste mundo, nada, nem ideologias políticas, nem nada, nem o inferno impedirá da igreja chegar, porque quem trabalha, quem luta pela igreja, na verdade, é Deus. Mas para ele lutar com essa igreja tem que estar dentro da vontade, dos ditames, dos estatutos, do evangelho, enfim. Então, a razão veio para um indivíduo lá. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que houve uma ordem. Olha, gente, nós fomos muito bem sucedidos na cidade de Jericó. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não pegamos nada lá em Jericó, nós não queremos despojos, nós não queremos riqueza deles, não queremos moeda deles, não queremos nada. Olha, a igreja não pode tomar nada, nem uma fuligem do mundo nas suas vestes, nada. Houve um poeirão absurdo lá quando as muralhas caíram. Israel, nem aquela poeira sujou Israel.
Vejam bem. Porque, assim como o sapato e a roupa de Israel, antes ou depois, me falha a memória, não foi desgastado, não foram desgastados roupa e calçado, então você pressupõe que você avança e pode crer que não havia absolutamente nada disso. Isso, eu como sou pastor, já há algum tempo pastoreando a igreja, eu poderia pegar isso aqui e pregar durante muito tempo e preparar as pessoas e mostrar para as pessoas, para que as pessoas aprendam a olhar para o mundo com um olhar mais aguçado, mais examinador, vamos dizer assim, não é? Para que ela não se fira no caminho, não se contamine no caminho. Mas então, ele disse, olha, nós vamos atacar Ai, era uma cidade, por certo, rica, e eu não quero que vocês peguem nada daquilo ali. E assim fizeram. Daquelas pessoas, e notem vocês que ele era um israelita, ele não era um gentio. Como Davi tinha gentios no seu exército, nos seus homens, ele era um israelita. Isso diz muito, eu não vou fazer aplicações para poder não errar, mas isso sugere, no mínimo sugere, muita coisa para a igreja eleita. A desobediência, a conjectura, o achar que, não, eu acho que não é assim, eu acho que é daquele jeito e assim por diante. Então, a ordem era que eles passassem por cima de Ai, mas que não tomassem nada, absolutamente nada. Pois não há de ver que esse indivíduo, que esse infeliz indivíduo, chamado Acã, tomou algum punhado de prata, deixa eu ver o termo que a Bíblia diz aqui, ele tomou uma capa babilônica, atrativa, bonita, bem feita, bem confeccionada e assim por diante. Ela era muito atrativa, não sugere muita coisa para nós. Pastor Vanderlei, o senhor está pregando uma mensagem muito simples. O meu objetivo é tornar o evangelho o mais simples possível, para que ele tenha absorção no maior número possível de pessoas. Falar a linguagem das pessoas sem querer condenar absolutamente nada que Deus tenha que nos falar nas entrelinhas. E ele faz isso, que Deus tenha que nos falar nas parábolas, nos mistérios de Deus. Isso não pode ser descartado. Mas eu estou olhando para mim próprio como um pastor, como um homem que apacenta as ovelhas e respeitar os outros ministérios. Mas vejam bem, vamos voltar para o nosso quadro aqui. Quando Ai foi completamente destruído, ele cresceu os olhos. E ali ele se contaminou. Aí eu havia dito que nós iríamos ver. Ele tomou uma capa babilônica e uma cunha de ouro e um punhado de pratas. E ali ele tornou-se o vetor. Ali ele tornou-se o contaminador, o hospedeiro daquele vírus, deste vírus chamado pecado, desgraçadamente chamado pecado, pela desobediência. E ali o que aconteceu? Quando eles não destruíram, desculpem, eles não destruíram Ai. Quando eles deram contra Ai, foram derrotados. E voltaram, e morreu-se 36 soldados, se não me falha a memória. O que aconteceu? Chegaram derrotados, decepcionados e, mais ainda, confusos. Porque os vírus sobrenaturais só fazem confundir, só fazem derrotar, tira a pessoa do equilíbrio. A pessoa, às vezes, está na igreja bem ali, meninos. A pessoa está participando do culto, está alegre. Quando ela é contaminada por alguma coisa, ela fecha a cara, ela blinda-se da absorção da palavra. E um detalhe, ela começa a sair do fronte
e vai lá para a retaguarda, distanciando-se. Bem, vamos deixar isso para lá, porque isso é um fato consumado. Isso aqui não é jogando, como é que eles dizem aí, jogando verde para colher maduro, algo parecido. Não pretendo entrar nesse espírito. Mas ali Acã tornou-se hospedeiro. Os outros soldados estavam correndo o risco de também fazer isso. Mas acontece que, se não tivesse sido descoberto aquele vírus a tempo, destruiria todo Israel. Um vírus destrói o mundo. O mundo inteiro está em crise financeira, econômica, no desenho da maior catástrofe da humanidade. Embora, neste caso, eu seja partidário daqueles que acham que o medo, o alarde, o aumento, esse tipo de coisa cause um grande mal nas pessoas também. Por quê? Porque as autoridades sanitárias têm dito, e eu tenho ouvido algumas delas, porque a nossa reclusão hoje nos permite nos inteirar mais ainda. As autoridades sanitárias, uma autoridade aqui pontual no país, no outro, inclusive a nossa, tem dito que esse vírus não chega nem perto da peste negra, que matou não sei quantas mil vezes mais. E não chega nem perto da gripe espanhola, que matou absurdo de pessoas. Mas isso não quer dizer nada. Se este vírus não for combatido, não for descoberto uma forma de combatê-lo, ele destrói mais do que a peste negra e mais do que a gripe espanhola e as outras epidemias, pandemias, calamidades todas aí. Mas acontece que lá em Israel tinha um profeta. Lá estava o tipo do Espírito Santo. Não tem nada que descubra pecado na igreja melhor do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos mostra o erro. E, naquela ocasião, o Espírito Santo fez com que o erro aparecesse. Josué. Por quê? Aconteceu alguma coisa. 36 soldados israelenses perderam a vida, portanto, foram contaminados. Não é verdade? Eles nem roubaram nada, mas foram contaminados. Mas eis que a palavra de Deus, o profeta falou, né? E aí, andando um pouco, que o tempo aqui é muito escasso, Josué descobriu que alguém tinha, Deus falou para Josué, aliás, que alguém tinha se contaminado. Mas quem é o hospedeiro? Quem é o vetor? Quem foi que fez isso? Vejam bem, isso é importante saber. Claro que é. Por exemplo, a nossa cidade aqui, Belo Horizonte, não tinha um caso sequer. Alguém trouxe. Alguém foi o vetor. Alguém pecou. Alguém foi lá fora. Alguém viajou para a Ásia. Alguém viajou para a China, que dizem que é onde nasceu. E ele veio de lá. Eu quero chamar a atenção de uma coisa para todos que estão me ouvindo. Não foi em janeiro, dezembro que descobriram esse vírus na China? Não foi? Veja como que o Brasil não tem direção de Deus. Eu quero chamar a atenção desse fato que pouca gente fala. Veja como o Brasil está entregue a Satanás. E quando eu falo Brasil, eu estou falando a todos os sistemas. Sistema político, sistema religioso, tudo, né? Veja bem, se foi em dezembro descoberto, por que é que permitiram estrangeiros virem para o carnaval? Sabe, não foi só o estrangeiro que é o vetor, as autoridades que permitiram também. Eu não posso falar em política, porque, para começar, eu não sei como aconteceu. Mas já não era para alguém tomar a frente como Josué e dissesse assim, não,
nós não vamos abrir essa festa satânica desgraçada, porque virão estrangeiros. Mas a ganância por causa do lucro que o carnaval dá, por causa do prazer que o carnaval daria, por causa da lascívia, por causa da carnalidade, por causa de tudo isso, por causa do prazer. Eles permitiram isso, não foi o que Acã, não foi o pecado de Acã permitir valores monetários, valores vamos dizer assim, de exposição, né? As pessoas gostam de expor a sua personalidade, sua figura, as mulheres colocam tudo quanto é espécie de coisas no corpo, umas morrem, as outras não morrem. Pode morrer 200 mil mulheres num dia, que no outro dia as outras estarão colocando silicone no glúteo. E assim por diante. Você vai chamar essa nação de cristã? Claro que eu não vou englobar todas as pessoas que se consideram cristãs. Mas aonde estava a Igreja Católica, os chefes da Igreja Católica? Não tem a Igreja Romana um poder muito grande? Não é o Brasil o país mais católico do mundo? Aonde estava o arcebispo do Brasil? É arcebispo, a maior autoridade bíblica? Não sei se é. Né? Aqui na cidade eu sei que há um arcebispo. Onde está o bispo emérito do Brasil? Sei lá. Eu não sei nem o que significa emérito. Não é verdade? Mas por que ele não saltou na frente e não falou nenhum católico vai pular carnaval? Mas sabe, por que não pular? Se o principal motivo era desobedecer a Deus e entrar numa festa satânica, o medo do vírus era a menor coisa. O problema era ferir a vontade de Deus e ferir a palavra de Deus. Veja quantos protestantes foram pular carnaval. Quantos pastores aprovou isso? Quantos padres? Há tempos atrás, eu já falei isso várias vezes, teve um padre aí, o que é querido pelo Brasil, todos dizem que carnaval é a aeróbica de Deus. A aeróbica de Lúcifer. Claro que sim, qualquer pessoa com 2 neurônios, meio neurônio já saberia disso. Então, vejam bem, eu podia dissertar aqui, eu podia entrar em Caim, vejam bem, eu podia entrar em Coré. Veja o que aconteceu. Quando o povo expôs o sinal, o povo saiu de Gósen, foi até o pé do monte, só que um daqueles havia pegado o vírus da desobediência. Coré nunca teve o profeta como absoluto coisa nenhuma. Coré queria que prevalecesse a sua interpretação das coisas. E o que ele fez? Quando o profeta se ausentou, ele aproveitou da ausência do profeta e ficou só que com a palavra verbal do profeta, vamos dizer assim, e contaminou Israel. Eu creio que, se não estiver errando, naquele dia foram mortos 23 mil ou 24 mil, a terra engoliu ali. Veja, ele chegou a contaminar 20 e tantas mil pessoas com aquele vírus maldito, porque ele era o hospedeiro. Assim, os pastores têm que tomar cuidado dentro do seu rebanho, irmão. Pastores, que eu não tenho o direito de ingerir na sua direção aí, mas é apenas um alerta de um velho amigo. Dentro do seu rebanho, pode ter, eu não estou dizendo que tem, pode ter, porque em Israel houve. Coré foi um dos que expôs o sinal. Não é tudo, não é tudo. É obediência ao profeta, é obediência ao homem de Deus naquele momento, é obediência ao espírito de profecia. 20 e tantas mil pessoas. No caso de Acã aqui, houve um agravante terrível que nós devemos considerar. Quando Josué descobriu que alguém estava contaminado, que alguém era o vetor, o hospedeiro, ele conclamou Israel, os soldados que haviam ido, e disse: algum de vocês aí contaminou-se com essa desgraça. E aí a sorte foi lançada e caiu em Acã.
Então, amados, olha para vocês verem a realidade disso. O que aconteceu? Com interesse, veja que o interesse está tudo ligado, por exemplo, ao interesse de Acã, ao interesse de Coré, ao interesse financeiro, ao interesse de crescer a organização. Por exemplo, eu disse às pessoas católicas que não são em nenhum ponto piores do que qualquer organização considerada protestante. Como pode os protestantes ter moral para falar dos católicos? Se organizacionalmente eles estão iguais ou piores? Claro que o Império Romano do Vaticano ali representa muita coisa em Apocalipse, todo mundo sabe disso. Mas vejam bem, vocês deixaram de ser católicos universais, cristãos universais, para poder se denominar e criar um sistema opressor, um sistema liberal, em termos de obedecer a Deus, e de liberais passaram a libertinos, permitindo tudo, inclusive uma festa como essa que nós estamos citando. Mas eu quero voltar para o nosso tema aqui. Veja bem, eu quero usar como último exemplo o episódio de quando Moisés mandou 12 espias espiar a terra que eles tinham que conquistar. Veja, a terra não estava conquistada, ela teria que ser conquistada. É assim que Deus faz. Deus mandou expor o sangue, Deus fez as águas de Mara ficarem doces, Deus fez cair o maná, Deus livrou Israel de Coré e os carnavalescos daquele dia, os lascivos daquele dia. Deus foi salvando a Israel, a nuvem de dia fazia sombra, para que Israel não pegasse insolação. De noite era a coluna de fogo para que eles não pisassem com seus pés em lugares impróprios. Então Deus acudiu, Deus levou Israel até ali. Mas Israel chegou no momento, num local chamado Cades Barneia, na fronteira. Israel parou ali e Josué disse: olha, nós somos crentes, nós somos um povo de Deus, mas tem uma coisa, nós não ganhamos nada ainda, senão as benesses da presença nos trazendo até aqui. O que isso sugere para esse velho pregador? É que o Evangelho, as pessoas que creem hoje no Evangelho, acham que Deus é um mordomo, que eles têm que pedir, ele toma isso. Deus não é gênio da lâmpada de Aladim, não. Deus é um Deus soberano, ele exige obediência. Por quê? Então ele é um déspota? Não, é para que você receba no final uma coisa definitiva que nunca mais te atacará, que é a vida eterna que o casal primitivo perdeu. Deus está querendo nos devolver a vida eterna. Deus, querendo não, ele está nos devolvendo a vida eterna através dessa mensagem de hoje, deste evangelho, trazido pelo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Deus abriu a eternidade através da abertura dos selos. Deus mostrou até antes do princípio que João disse. Sim, mostrou o Logos, mostrou o Eterno, mostrou o Logos, o Filho saindo do Pai, saindo conosco do Pai, para onde nós temos que voltar. Jesus disse: eu saí de Deus e vim e volto para Deus. É exatamente, nós também. Por isso ele é nosso irmão, nosso Salvador, nosso Redentor, parente. Mas vejam, amados irmãos, que coisa. Então, Josué mandou 12 espias na estratégia de ver a vulnerabilidade da terra, a fraqueza, por onde atacar, os pontos vulneráveis. E Deus houvera dito para eles assim: olha, essa terra que vocês vão conquistar, ela é assim, 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 assim. Falou só na beleza da terra, naquilo que a terra produziria. Deus não é obrigado a falar para nós: toma cuidado, porque você vai lutar, você vai fazer isso. Ele não é obrigado, ele só diz assim: a terra é sua, vai lá. Só que Josué mandou 12 irmãos.
E eles foram, lá eles viram gigantes como gafanhotos numa lavoura. Eles viram os filhos me falha a memória qual o pai, dos Anaquins, eles viram os gigantes e todos eles pegaram o vírus da falsa visão, o vírus da desobediência. Voltaram 10 contaminados. Só Josué e Calebe voltou completamente são. Os 10 voltaram com uma outra mensagem. Voltaram com uma outra visão. Eles se esqueceram que a terra era exatamente o que Deus dissera. Mas eles ignoraram o que Deus estava falando através do profeta para ter um outro comportamento diante da verdade. O que aquilo causou? De 20 anos para baixo, toda aquela geração morreu. Com exceção de Josué e Calebe e suas famílias, todas as pessoas de 20 anos para baixo ou para cima, não, para cima, né? Que tivesse 21 para cima, morreram no deserto. Foram contaminados pela pandemia que eles pegaram, que os hospedeiros trouxeram da Europa, da China. Trouxeram de lá. Ah, mas você não pode fazer essa analogia. Não, China, Europa, será tudo, no milênio, será tudo do povo de Deus. Não vai ter esse negócio de cerca de nações, não. Bandeira de nações. A nossa bandeira será Jesus Cristo. O homem só, essa terra foi entregue ao homem há 6.000 anos, ele só faz isso. Só faz acabar com florestas, com os mares. Existem lugares no mar, se não me falha a memória, nos mares do sul, no oeste europeu, por ali, que existem quilômetros e quilômetros e quilômetros de garrafa PET e lixo, saco de plástico no mar, não tem vida lá mais. Tem coisa mais linda do que o mar limpo. Mas, no entanto, lá não pode nem tomar banho. Porque esse mundo foi entregue para eles, foi entregue ao homem, para que esse mundo fosse o lar de Jesus e sua igreja, do noivo e da noiva. Ele tem feito, desde 6.000 anos, só destruir o meio ambiente, o que é pior, destruir-se a si próprio, destruir os valores cristãos, os valores judaicos cristãos, e tudo isso. Olha, quem não vê esse quadro? Será que vocês não estão vendo? Eles falam muito como é que chama aquela ideologia, sei lá, aquela organização, Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é um sistema estratégico, mas ela é composta de governos, de bancos, de sociedades ocultas. Vocês querem saber querem saber quem é que sabe que o Banco do Vaticano é uma sociedade oculta? Quem sabe qual é o dinheiro que está no Banco do Vaticano? Quem sabe? Quem sabe os bens do Vaticano? Só na cidade de Nova York, o Vaticano tem mais de 2 bilhões de dólares em imóveis. E assim por diante, Wall Street. Mas ali é judeu. A igreja romana está. O judeu detém o dinheiro, os romanos detêm o lastro. Dinheiro sem lastro não vale nada. Prata, níquel, papel não vale nada. Mas esse não é o meu assunto, mesmo porque eu não sou economista também. Mas quem falou isso? Dentro dessa sociedade, dessas empresas mundiais, especialmente o banco, é uma espécie de domínio, de imposição sobre a humanidade. O que isso quer dizer? É o diabo querendo implantar o seu reino através de tudo isso aí. A nossa era é a era mais sobrenatural que já existiu nas 7 eras da igreja. Pois bem, onde está essa era? No topo da pirâmide, antes da pedra de coroa acoplar-se. Ali está a nossa era. Pois desta forma estão esse sistema mundial opressor que entra na sobrenaturalidade mística das coisas. Linguagem um pouco difícil de entender, mas se ater se entende.
Dentro desse âmbito estão atuando milhões e milhões de seres demoníacos que foram soltos e especialistas para isso, formando esse sistema piramidal para poder dominar o mundo. Essas ideologias e tantas outras coisas. Isso tem que acontecer e é um evento moderno e vai acontecer. Mas Deus tirou o seu povo desta confusão toda. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ele tirou a igreja. Tirou a igreja. A igreja hoje, a igreja noiva, está em outra dimensão. Cronologicamente, o mundo está avançando. Com o sistema religioso aí não está nem aí, como eu citei o exemplo do carnaval. E assim por diante. O evangelho, hoje em dia, está sob o poder dos neopentecostais. O neopentecostal hoje manda no evangelho. Veja bem. Veja que ponto está o sistema religioso. Eu estou muito crítico hoje, mas é aos sistemas e não às pessoas. Então, meus amados, veja bem, tudo é através do vírus chamado desobediência, incredulidade. Todos os pecados, com exceção da incredulidade, eles são atributos deste pecado, mãe ou pai, como queira. É a incredulidade, é a desobediência às coisas de Deus. É aí que se contamina. É a incursão sem autorização de Deus. É assim. Eu poderia aqui pegar um mancebo de qualidade. Quando ele foi a Jesus, ele estava sintomático. Ele saiu da presença de Jesus, percebe-se na Bíblia, pelo itinerário dele, pelo percurso dele, que ali os sintomas já começaram a manifestar. Sabe aonde aquele vírus da incredulidade, da desobediência levou ele? Para o inferno, querendo uma gota d'água. Ele daria toda a sua fortuna em troca de uma gota d'água, mas não podia mais. Ele já havia morrido. Ele estava no inferno. Irmãos, Deus abençoe a vocês. Eu espero ter ajudado e ter mostrado um lado para vocês do momento que nós estamos vivendo. Rejeição da mensagem que Deus trabalha com ela hoje para retirar os eleitos desse contexto aí. A rejeição dessa mensagem é a morte pelo vírus da hora, pela maldição da hora. Deus abençoe a todos, que a misericórdia do Senhor nos cubra, que o sangue de Jesus nos cubra. Interessante que, dentro de um parênteses aqui, eu até rio disso. Alguém disse assim que a minha igreja era fraca porque eu pregava só redenção. Eu falei, Deus do céu, o que é isto? Eu falei, eu gostaria que quando eu fosse acertar com Deus, eu pudesse ter contra mim só o fato de eu pregar a redenção. Porque a abertura dos 7 selos é a redenção em plenitude. Não é verdade? Mas, fechando o parênteses, vamos esquecer disso, não está aqui quem falou mais. Então, Deus abençoe a vocês, queridos irmãos, que esse programa possa te ajudar. Eu vou repetir o que eu sempre vou repetir no final do programa. Este programa foi feito para a igreja domesticamente aqui. As pessoas que nos ouvem, você está sob como que eu diria aqui? Está sob a orientação do seu pastor. Fique com o que ele diz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós gostaríamos de agradecer a audiência aí, né? E fazermos um pedido para todos que nos acompanham, que é aquele pedido tradicional de quem tem programa no YouTube. Vocês, por favor, deem o seu gostei, seu like aí, né? E se inscreva também para que o YouTube possa postar os vídeos e comunicar a vocês que está fazendo essa postagem. É um benefício para nós e para vocês. Deus abençoe e agradeço já de coração em nome de Jesus.